Olá, alunos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma eficiência de um refrigerador. Bom, imagine que eu tenho aqui um refrigerador, representado aqui com a letra M, como máquina térmica, né? E esse refrigerador, ele opera entre uma fonte quente e uma fonte fria, né? Convencionalmente, eu estou chamando de a fonte quente de TH. A temperatura da fonte quente TH. H no inglês é de high. Enquanto que a fonte fria, eu estou chamando aqui, para não dar confusão de fonte fria com fonte, estou chamando de TL, que é igual ao low, de baixa temperatura. Imagina então que eu tenho uma situação onde eu tenho um refrigerador operando entre 0 graus e 34 graus. 0 graus é a temperatura interna do refrigerador. E 34 graus é a temperatura externa do ar. E uma máquina, um refrigerador, ele opera da seguinte forma. Eu adiciono o trabalho à máquina. A partir do trabalho, ele consegue retirar uma dada quantidade de calor de uma fonte fria e liberar esse calor para uma fonte quente. Não é isso que acontece no nosso refrigerador? Nós colocamos ali alimentos dentro do refrigerador. Esses alimentos liberam calor para um fluido, para um processo térmico ali. Esse fluido acaba liberando esse calor pelo condensador, que é a parte quente, que é a parte de fora lá do refrigerador. Mas, para isso, é necessário que eu adicione energia elétrica, ou seja, eu tenho que ter um compressor ali que faz esse processo de recebendo energia elétrica da tomada, ele vai fazer o sistema funcionar, operar, né? E a ponto do calor sair da fonte fria e ser liberado para a fonte quente. Essa é a ideia do refrigerador. Isso não aconteceria normalmente, né? Porque normalmente o calor vai do corpo mais quente para o mais frio. Bom, o COP de um refrigerador, ele é diferente do COP de uma máquina térmica de vapor, por exemplo. Nesse caso, a gente vai definir o COP, o coeficiente de desempenho, como sendo a energia útil. E no caso do refrigerador, o que é útil para nós? É o calor que eu tiro aqui, ó. Esse calor aqui, ó, o QL, é energia útil. É o que eu estou retirando de dentro do refrigerador. E o quanto eu gasto? E eu gasto o quê? É o trabalho, que é energia gasta. Então, essa é a medida da eficiência de um refrigerador, que é o COP, coeficiente de desempenho, ou algumas pessoas chamam de COD, outros chamam de COP. E aí, se a gente analisar a primeira lei da termodinâmica ou da conservação de energia, nós podemos escrever isso, ó. QL é o que entra mais trabalho que entra na máquina. Então, QL mais trabalho tem que ser o que sai da máquina, que é o QH. Fazendo, então, trabalho igual QH, o calor liberado para a fonte quente, menos o calor recebido da fonte fria, eu posso substituir isso aqui nessa equação. Então, vou ter o COP calculado como sendo QL dividido por QH menos QL. Então, para calcular a eficiência do refrigerador, eu teria que conhecer as grandezas QL, QH e QL. Bom, mas para uma máquina de Carnot, operando aí na temperatura na fonte fria de 0 graus Celsius e a fonte quente de 34 graus Celsius, eu não preciso conhecer os calores. Eu posso usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão permite calcular diretamente o COP de Carnot, e o Carnot, vocês têm que lembrar que o Carnot definiu como sendo uma máquina com a máxima possível de eficiência, onde os seus processos térmicos, né, funcionam num ciclo, né, e tem de maneira isoentrópica, ou seja, com menor perda de energia possível. Então, a máquina de Carnot, ela é uma máquina impossível de acontecer, mas ela nos dá a medida de qual o máximo que a máquina poderia, que essa máquina térmica
que está operando entre a temperatura de 0 graus Celsius e 34 graus Celsius poderia operar. Bom, só que tem um detalhe, 0 graus Celsius é a mesma coisa que 0 mais 273 Kelvin. E da mesma forma, 273 mais 34 dá em Kelvin e 0 mais 273 dá Kelvin. Eu preciso transformar TL, TH em Kelvin. Fazendo essa conta, nós temos essa definição e o COP de Carnot dessa máquina, ou seja, o COP máximo de uma máquina térmica, de um refrigerador que opera entre a fonte fria de 0 e a fonte quente de 34 graus é de 8,03. Não há nenhuma máquina, nenhum refrigerador que possa atingir esse desempenho. Só para lembrar, quando eu tenho um sistema de refrigeração, é muito comum, como não é um COP de Carnot, eu tenho que usar esse tipo de COP, né? Que é energia útil pela energia, nesse caso aqui eu estou trabalhando com pontinho, né? Então é a potência útil com a potência de compressão. E vejam que para isso eu posso usar essas expressões aqui, ó. Dado um ciclo de refrigeração, eu posso dizer que a potência de compressão é o fluxo de massa que passa pelo compressor vezes a entalpia de saída, H2, menos a entalpia de entrada. Já a potência de refrigeração, a capacidade de refrigeração é dada pelo fluxo de massa, a vazão mássica, a entalpia 1 menos a entalpia 4. E aí a gente pode tirar a entalpia 1 como entalpia do vapor na temperatura de evaporação, que é essa temperatura aqui, na pressão de evaporação, e a entalpia 3, a entalpia do líquido na temperatura de condensação. Então, a 3 vai ser na pressão. Para cada pressão, vocês sabem que o fluido refrigerante é uma substância que tem esse comportamento. Para cada pressão, uma temperatura de saturação, que a gente chama, ou temperatura de evaporação, né? Existe uma equivalência. E, finalmente, H3 é igual a H4, ou seja, o processo de expansão num ciclo de refrigeração é considerado isoentálpico. E um detalhe interessante, que o processo de compressão é isoentrópico, ou seja, S1 é igual a S2. Por isso que eu posso obter a entalpia 2 diretamente no meu gráfico, diagrama pressão versus entalpia. Só para constar, quando a gente definiu aí o COP de Carnot, nós podemos lembrar dessa expressão, né? Ou seja, energia útil sobre energia gasta, e aí eu posso, pela primeira lei de termodinâmica, dizer, né, que o trabalho é igual a QH menos QL, né? Ou seja, a gente já tinha visto isso antes. Só tem um detalhe interessante aqui, ó, representando uma máquina de Carnot, um refrigerador, né? Com a máxima possível de eficiência, o refrigerador de Carnot, ele teria sido representado no diagrama de temperatura versus entropia dessa forma. O processo, são 4 processos, então seria de 1 para 2, aí eu tenho entropia 1 é igual a entropia 2, eu tenho de 2 para 3, eu tenho a temperatura 3 é igual a temperatura 2, ou seja, esse processo aqui é isotérmico, acontece com temperatura alta, e o processo de 4 para 1 é isotérmico com temperatura baixa, temperatura da fonte fria e aqui em cima da fonte quente. Veja então que eu posso também usar essa expressão, definir o calor liberado para a fonte quente como sendo a temperatura da fonte quente vezes a variação de entropia nesse processo, que é exatamente esse calor aqui, ó. Já o calor da fonte recebida da fonte fria é dado como sendo a temperatura da fonte fria, TL, vezes a variação de entropia entre os pontos 1 e 4. Como eu sei que graficamente aqui, ó, os tamanhos são iguais, eu posso dizer que S1 menos S4 é igual a S2 menos S3. Com isso, o COP de Carnot, você pode fazer esses cortes aqui, ó, porque você vai colocar em evidência, né, o S1 e o S4 aqui, e você vai ter essa expressão. Essa expressão mais conhecida para o COP de Carnot vem dessa definição. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.